passa a chance do São Paulo. Fica nessa dualidade. Sim. Como se o Galo tivesse fora. E o Galo está vivo. Nesse momento é o segundo colocado. Mas, assim, de fato, o desempenho, a repetição do time, a decisão inteligente e coerente do Diniz de botar time titular contra o Fluminense, só poupou o Juanfran, né, valorizando o campeonato, porque você não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil. E o São Paulo, no momento de mais complicação na temporada, 3 jogos atrasados, São Paulo fazendo jogo atrás de jogo, Libertadores, Sul-Americana, ele não poupou? Por que vai poupar agora quando é líder? E essa rodada, então, eu acho que muita gente vai lembrar como a rodada em que o São Paulo se aproximou do título. Não é que pavimentou o título, mas eu estou vendo muito flamenguista agora. Enfim, reconhecendo, olha, acho que vai dar São Paulo. E no ponto corrido tem muito isso. Às vezes um time que é até inferior ao outro, e o São Paulo, para mim, tem um elenco inferior a muitos outros, os adversários começam não a desistir do campeonato, porque o Flamengo só tem o brasileiro, o Galo só tem o brasileiro, ele não vai desistir. Mas outros, talvez, o Palmeiras, o Grêmio, olha, o brasileiro, o título não dá, vou focar nas Copas. Quando você começa a torcer muito, só o São Paulo depende dele nesse momento. Nem mais o Flamengo depende só de si para ser campeão. Ele precisa torcer por tropeços do São Paulo. E esses tropeços não estão acontecendo. São Paulo perdeu do Corinthians, que é um ambiente hostil para o São Paulo. Historicamente, o São Paulo sempre perde, ou não vence nunca em Itaquera. Não somar ponto ali para o São Paulo já está na conta. Mas muita gente imaginava que o São Paulo não ia vencer, o Galo venceu, que não ia vencer o Fluminense no Rio, venceu. E aí você começa a queimar cartucho. Vou torcer contra o Ceará, pro Coritiba, tá ficando difícil para a concorrência torcer contra o São Paulo, né? E contra o dinizismo. Existem jogos-chave, certo, professor? Então, por exemplo, contra o Flamengo, foi um jogo importantíssimo onde o São Paulo falou, olha, podem me colocar entre os favoritos porque estou aqui. O jogo contra o Atlético foi muito importante, porque ele veio depois de uma derrota para o Corinthians. A gente não sabia como o São Paulo reagiria e reagiu bem. E a rodada de ontem foi importante porque, assim, o recado foi, quem quiser o título vai ter que jogar muito e torcer contra mim. Porque era um momento de temporada complicada para o São Paulo, entre os jogos contra o Grêmio, onde o Flamengo também foi muito mal em uma rodada que era favorável ao time do Rio. E o São Paulo só abriu vantagem, professor. Agora é o seguinte, quem quiser vai ter que secar muito São Paulo, Celso. O São Paulino está sentindo a firmeza que não tem sentido nas campanhas dos últimos 8 anos, né? Quer dizer, segue o líder também, se falava no tempo do Aguirre, mas não com essa consistência. E para mim, as dificuldades do jogo de ontem contra o Fluminense, porque foi um jogo com dificuldades para o São Paulo, momentos difíceis para o São Paulo, essas dificuldades e o fato do São Paulo tê-las superado, diz muito mais do que talvez tivesse passado o carro eventualmente contra o Flu e depois entregasse a rapadura na partida seguinte, ou tivesse entregado a rapadura na partida anterior e passasse o carro contra o Flu. Não é isso que o São Paulino quer. O São Paulino quer uma consistência. E essa consistência está aparecendo também no jogo. É um time de triangulações interessantes. Muito legal ver o São Paulo atacando, embora em alguns momentos continue a vulnerabilidade na defesa, né? Ontem menos, mas essa vulnerabilidade às vezes aparece. Então tem isso, tem a conta do Flamengo, claro que tem a conta do Flamengo. A conta do Flamengo era o quê? Alguma dificuldade no Fla-Flu por conta da tradição. Já não ganhou do Fortaleza, já não mostrou a evolução. E o Flamengo, quem coloca o Flamengo como favorito, eu também colocava na condição que o Rodrigo falou, do Flamengo ter mais potencial humano, mas é sempre uma condição em potencial, um potencial que não está se realizando. Mais uma vez, o rubro-negro viu ontem uma partida em que o Flamengo fez menos do que deveria fazer para vencer o Fortaleza. Deixa a história do pênalti do Pedro de lado, analise só o jogo e você vai ver que foi muito pouco. Está evoluindo devagar demais para quem tem um adversário ganhando uma consistência numa velocidade muito maior. A consistência que o São Paulo está ganhando está vindo numa velocidade muito maior do que a que o Flamengo não consegue alcançar. E foi isso que se sentiu nessa rodada. É por isso que vislumbrou-se uma situação a favor do São Paulo, capaz de convencer até os são paulinos mais renitentes, né? Aqueles que resistiam
agora começam a ver uma perspectiva de título. E a matemática também, já que a gente falou tanto de matemática, é muito bom para o São Paulo, que pelo menos até essa rodada, tenha acabado aquela história do Flamengo depender só de si. O Flamengo já não depende mais só de si. Pode voltar a defender. Se o São Paulo fizer metade dos pontos, Celso, a gente chegou naquele nível que se o São Paulo fizer metade dos pontos, ele vai bater, tem 33 em disputa, certo? Se ele fizer 16, sim, um pouquinho mais aí da metade então, certo? Ele, ou um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos da metade. Ele bate 72 pontos, que deve ser um número favorável, deve ser um número suficiente para ser campeão. Não, esse aí não. Porque a diferença 72 acho que não dá. 72 não dá. 72 você vai para Libertadores. Não, 72 você vai para Libertadores, você pode ser vice-campeão. Tem gente falando assim, 7 vitórias, são 11 jogos para o São Paulo. O Flamengo faltam 12. Se o São Paulo ganhar 7 desses 11, ele é campeão. E você consegue ver 7 possíveis vitórias do São Paulo. Jogos em que potencialmente ele é bem favorito ou favorito. Então, é uma chance muito grande de título. Mas, com 6 vitórias dariam 18 pontos. Você falou 16. Com 6 vitórias, eu acho que dá para pensar em ser campeão. É possível. 6 vitórias, um empate, talvez, alguma coisa. 7 vitórias por São Paulo dos 11 jogos. Isso, perfeito. Ele é campeão. Aí você pode falar. Não, e se uma dessas for na última rodada contra o Flamengo, nem precisa dar 7, né? Embora ainda tenha o Galo nessa matemática aí. Mas com essas contas que a gente está fazendo, é possível que antes mesmo o São Paulo consiga confirmar aí esse título. Vamos ver o que o Diniz falou ontem, então, depois da vitória? Boa vitória ontem à noite no Maracanã e o Fernando Diniz falou sobre ela. Vamos lá. Tá falando que é homem pode jogar. Eu acho que ele é um time que melhora cada vez mais, com as oscilações naturais que acontecem. Não tem jogos que você faz partidas fantásticas, mas assim, o patamar da gente descer é uma equipe que desce cada vez menos o nível. E depois retoma e sobe de novo pela maturidade. Eu acredito que muito pelo aspecto emocional que o time foi adquirindo ao longo da temporada, principalmente pelos momentos ruins que a gente soube atravessar juntos. Aí, então, o Diniz, você estava pensando aqui, né, que o São Paulo joga o melhor futebol que ele pode jogar. Concordo. E estou tentando entender por que o Flamengo não joga o melhor futebol que ele pode. Por que não joga, Rodrigo? E você acha que o São Paulo ainda tem margem para melhorar ou não? Isso aí é o melhor que ele pode? Não, todo time tem margem para melhorar. O Bayern de Munique tem margem para melhorar. A Holanda 64, meu querido Carrossel, tinha um goleiro que talvez não fosse o melhor para aquela oportunidade, embora o Cruyff defenda, não era boa na finalização. Quer dizer, não tem time perfeito, não tem time que possa melhorar. Do Brasil de 70, tomou muito gol ali, que não era para ter tomado. Não falei perfeito. Não falei perfeito, mas o São Paulo você acha que pode melhorar onde? Não, por exemplo, o São Paulo tem algumas atuações que são emblemáticas. A vitória contra o Galo por 3-0, a vitória no Maracanã contra o Flamengo por 4-1. Algumas partidas em que o São Paulo vai ter que fazer uma partida perfeita contra o Grêmio para passar na Copa do Brasil. Se o São Paulo jogar bem, ou se o São Paulo jogar o que tem jogado, talvez não seja o suficiente para ele reverter uma situação. Tem que ganhar de 2 gols de diferença ou mais do Grêmio. Ele não conseguiu fazer isso contra o Lanús, numa situação um pouco similar. E se for para os pênaltis, se o São Paulo ganhar por 1 gol, não tem o Reinaldo, suspenso, que é o seu principal cobrador, batedor de pênalti. Então, eu digo o seguinte, o São Paulo vai ter que fazer uma atuação acima da média do que ele está fazendo atualmente para passar pelo Grêmio. Estou dando um exemplo agora muito pontual dessa próxima partida que fecha o ano de 2020 para o São Paulo. No Campeonato Brasileiro, para ser campeão agora, me parece que se ele manter esse nível, ele consegue ser campeão. Ele não precisa jogar muito mais do que está jogando para ganhar do Ceará, para ganhar do Coritiba, para ganhar do Bragantino, para ganhar do Botafogo. Você tem alguns dos adversários que o São Paulo tem para frente. Fazendo o que ele está fazendo agora, tá ótimo. E aí vamos para o outro lado. O São Paulo, você pode falar, o São Paulo vai ser um campeão brasileiro, se for, né? Merecido futebol para isso? Tem. São Paulo montou um time bom. Foi um time que foi muitas vezes repetido pelo Diniz, insistência dele,
algum mérito da diretoria, mas para mim, sobretudo, do grupo de jogadores que comprou essa filosofia e chegou na diretoria e pediu a permanência, a contratação primeiro e depois a permanência. Tem alguns caras que são fantásticos. O que o Daniel Alves está jogando nesse time, tá aqui o nosso professor, que é uma enciclopédia do futebol. Eu não vi o Zizinho em 57. O Zizinho é um dos tantos veteranos que chegaram para o São Paulo no momento de desconfiança. O Santos já tinha o Pelé garoto, o Corinthians em 57 era um time muito forte, brigou pelo título até a última rodada, mas o São Paulo dizem que só ganhou aquele título de 57 por conta do Zizinho. O Zizinho tinha outros bons jogadores, mas o Zizinho já veterano, para muita gente acabado, foi fundamental com o Bela Guti para o São Paulo ser campeão de 57. Eu posso fazer um paralelo mais ou menos, não vou comparar jogador, né? Zizinho com Daniel Alves, são figuras diferentes, momentos diferentes, posições diferentes e tal. Mas o Daniel Alves, São Paulo teve, por exemplo, o Leônidas, já chegou meio veterano e foi fundamental aí durante um longo período, na década de 40. O Falcão chegou veterano para o São Paulo, foi campeão paulista, mas não foi tão decisivo como está sendo o Daniel Alves. O que ele está jogando, mesmo na partida que o São Paulo perdeu do Grêmio, o que ele jogou é um absurdo. O Cerezo chegou veterano para ser bicampeão mundial. Se o São Paulo for campeão, o Daniel Alves vai se colocar na lista desses veteranos que carregaram o São Paulo. Raí, né? Só que o Raí já teve uma história larga. Ele voltou um veterano, né? Não é um cara que aterrissou no São Paulo, veio de bem distante, não conhecia o clube, não vivenciava o clube e foi decisivo em conquista importante. O Daniel Alves, se ajuda a tirar o São Paulo da fila, ele vai ganhar possivelmente todos os prêmios individuais, né, que tem, bola de prata. Imagina, eu estava discutindo aqui sobre o Gerson do Flamengo ou o Daniel Alves. Hoje na bola de prata, para mim, não vai ter jeito. No meio campo, quem era contra a presença do Daniel Alves vai ter que aceitar. Só que você tem outros caras que seguraram a onda. Thiago Volpi, reconhecidamente, é disparado o melhor goleiro do São Paulo pós-Rogério Ceni. O Luciano, que foi um achado, não tem jogado bem nas últimas partidas, talvez por questão física. O Brenner, que é o Bauer, eu falei aqui de lendários são paulinos, o Bauer tinha o apelido de um monstro do Maracanã, não é isso, professor? O Brenner já é um monstrinho do Maracanã. Agora é o Brenner, né? E parece, Bauer, Brenner, né? Bauer, o monstro do Maracanã, Brenner, o monstrinho do Maracanã. Ele tem 5 gols em 3 jogos no Maracanã. O Bauer era volante, né? O Brenner ganha esse epíteto aí fazendo gols. Quando tudo conspira a favor, e já tá também na hora do pão do São Paulo cair com a manteiga para cima, porque eu vou te dizer, nos últimos tempos, tudo o que faltou ao São Paulo foi isso, foi essa confluência de fatores, né? Quando a gente pergunta sobre a importância do Diniz, claro que o Diniz é importante, mas se ele não achasse Brenner e Luciano fazendo os gols que inclusive não o garantiram em outros empregos anteriores, talvez ele repetisse os malogros do Fluminense, de outros momentos em que o dinizismo era até reconhecido, mas faltava a chancela dos títulos. Agora está muito perto disso. Eu fico muito feliz, porque eu vejo o trabalho do Diniz como um trabalho diferente. Prof defendeu, hein? Prof foi contra tudo e contra todos, hein, Celso? Reconheço que em alguns momentos, Bruno, mais por motivos ideológicos do que por resultados. Porque eu achava que era um trabalho em que você deveria apostar. A gente entende que o futebol nem sempre te dá as condições para essa aposta, inclusive, principalmente num clube como o São Paulo. Você vai pedir paciência num clube que não ganha os títulos que quer há 8 anos, numa torcida acostumada a ganhar títulos internacionais? É demais. Mas eu acho que vai ser um marco para o futebol brasileiro, viu? Eu fico muito feliz que o dinizismo esteja vivendo esse momento de glória. Nessa de marco, como é o último programa que eu apresento aqui nesse ano, porque agora depois a gente vai entrar aí numa semana, pelo menos a minha semana de folga, eu já vou lançar aqui isso, mas só vou lançar e aí a gente discute isso ano que vem se o São Paulo confirmar o título, tá, Rodrigo? Que é o seguinte, o dirigente brasileiro ele não tem convicção nenhuma, tá? São poucos que tem aí, mas a maioria não tem convicção nenhuma de nada. Ele vai conforme o vento está soprando. A cabeça do dirigente é igual biruta. O vento soprou para um lado, aponta para aquele lado. O vento soprou para o outro, aponta para o outro. Por que eu estou falando isso? Vivemos a moda em todos os sentidos. Já vivemos a moda interinos efetivados. O Carille foi campeão com o Corinthians, todo mundo achou isso.
Aí era Zé Ricardo no Flamengo, era Barbieri, era Valentim, foi todo mundo nessa linha. Beleza, passou a moda. Veio a moda experientes, paizão, puxada pelo Filipão. Aí o Flamengo foi atrás do Abel, o outro foi atrás de não sei quem, beleza. Vivemos a moda, a atual moda, estrangeiros. Por quê? Porque alguém teve essa visão? Não, porque o Jesus deu certo no Flamengo. Aí um pega um estrangeiro aqui, outro pega um estrangeiro aqui. Será que a moda Diniz vai ser, vamos manter o treinador no